Olá, meus alunos! Hoje nós vamos estudar o plural dos substantivos simples e compostos. Essas regras que nós vamos ver dos substantivos simples, muitas vezes já estão internalizadas. Nós já aprendemos e já fazemos automaticamente. Porém, nós vamos verificar agora como que a gramática normatiza essas regras, tá bom? Então, primeira regra, regra A, substantivos simples. Os substantivos terminados em vogal, ditongo oral e N fazem o plural pelo acréscimo de S. Olha aqui o exemplo. Pai terminou em ditongo oral, pais. Imã terminou em vogal, ímãs. Hífen terminou em N, hífens. Reparem que no plural não tem acento. A exceção dessa regra é cânon e cânones. Regra B. Os substantivos terminados em M de Maria fazem o plural em NS. Olha o exemplo aqui. Homem, homens. Poderia ser abdômen, abdômens. Regra C. Os substantivos terminados em R de rato e Z de zebra fazem o plural pelo acréscimo de ES. Olha o exemplo. Revólver, revólveres. Raiz, raízes. E atenção para o plural de caráter, que é caracteres, tá bom? Esse C mudo é mantido na forma do plural. Regra D, ainda para substantivos simples. Quando os substantivos são terminados em al, el, ol e ul, reparem que não tem il, flexionam-se no plural trocando o L por IS. Quintal, quintais. Caracol, caracóis. Hotel, hotéis. Atentem para essas exceções. Mal vai ter o plural males. Cônsul vai ter o plural cônsules. Ainda continuamos nos substantivos simples, letra E. Os substantivos terminados em il fazem o plural de duas maneiras. Quando oxítonos, o plural ficará em is. Ou seja, quando a sílaba tônica é a última, como canil, o nil que é a sílaba tônica, o plural vai ficar canis. Quando paroxítonos, ou seja, quando a sílaba tônica é a penúltima, o plural vai ficar eis. Míssil, mísseis. Reparem que a sílaba tônica aqui é o mi. A palavra réptil pode formar seu plural de duas maneiras. Répteis ou reptis. Fiquem atentos a isso. Ainda nos substantivos simples, letra F. Os substantivos terminados em S, de sapo, fazem o plural de duas maneiras. Quando monossilábicos ou oxítonos, será feito com o acréscimo do ES. Então, reparem, as é um monossílabo, ases. Retrós, que é uma palavra oxítona, retroses. Quando paroxítonos ou proparoxítonos ficam invariáveis. O lápis, os lápis. O ônibus, os ônibus. Reparem que aqui a gente confere o número, confere o plural, através do determinante, que é o artigo. Ainda sobre os substantivos simples, letra G. Os substantivos terminados em ão fazem o plural de três maneiras. Substituindo o ão por ões, ou substituindo o ão por ães, ou o ão por ãos. Observem. Ação, ações. Cão, cães. Grão, grãos. E a regra H, os substantivos terminados em X, de Xuxa, ficam invariáveis. Por exemplo, látex, o látex, os látexes. Marcos, mas parece que você falou os látexes. Parece que você botou um plural. Não, é que na verdade o som x do X já lembra a terminação do S. O que acontece na prosódia, ou seja, quando as pessoas estão falando essa palavra, parece que quando se coloca o determinante no plural, a pessoa vai forçar um pouquinho mais no X, tentando demonstrar que ali há um plural, mas não há essa necessidade.
Eu exagerei um pouco para mostrar para vocês esse equívoco que os falantes cometem. Então seria o látex, os látex. Nós não podemos falar os látex com uma terminação chiada. Agora eu vou voltar aqui na regra da letra G e nós vamos entender por que os substantivos que terminam da mesma forma fazem o plural de forma diferente. Porque isso que nós estamos vendo na língua portuguesa como mesma forma, que é o ão, no latim essas palavras não terminavam assim. Mas quando as palavras passaram do latim para o português, elas se unificaram em ão. Porém, no castelhano ou na língua espanhola, essas palavras mantiveram a terminação originária do latim. Então, quem entende de espanhol, fica mais fácil saber como essa palavra que termina em ão no português vai para o plural. Então, observem. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a filologia românica, que é essa parte da língua que estuda a origem e as transformações que uma língua sofre, tá bom? Então nós vamos entender isso que eu acabei de falar agora para vocês, que o espanhol manteve a terminação latina, enquanto que o português não. Então, como o espanhol manteve essa terminação, quem entende de espanhol fica mais fácil fazer o plural dessas palavras terminadas em ão. Observem, quando a tradução da palavra portuguesa para o espanhol resultar em vocábulo terminado em on, canción, corazón, nación, é quase certo que o plural seja ons. Porque no latim, essas palavras, quando terminavam em on, faziam o plural em ons. No caso em que a tradução for uma palavra terminada em an ou an, alemão, capitão, pan, há uma boa possibilidade de que o plural do vocábulo seja em ans, pela mesma situação que eu já expliquei em cima, porque no latim era feito em ans o plural dessas palavras que terminavam em an. E aqui a última, quando a terminação espanhola for ano, como ciudadanos, cristiano, hermano, mano, a palavra portuguesa terá seu plural em ãos, pela mesma razão que eu já expliquei, tá bom? Quem quiser conferir mais a fundo, pode pesquisar na internet, e eu coloquei aqui até o site de filologia, de onde eu tirei esse conteúdo. E aqui, algo que nós já vimos até numa explicação anterior, mas é sempre bom colocar na videoaula, que é o plural dos substantivos que estão no diminutivo. Então, observem, florzinha. Eu vou pegar o radical flor e vou passar para o plural, flores. Vou retirar o S e colocar o sufixo zinha. E depois pego aquele S que eu retirei aqui de flores e coloco no final. Então, o plural de florzinha é florezinhas. Balão seria balãozinho, o diminutivo. Eu vou pegar balão e passar para o plural, balões. Vou retirar o S. Tirei o S. Coloquei zinho, que é o diminutivo. Peguei aquele S que eu tirei daqui e coloquei no final. Então, virou balõezinhos. Então, nada de falarmos florzinhas, balãozinhos, isso não existe pela gramática normativa, tá bom? Ah, vou ali comer uns pastelzinhos. Não, vou comer uns pastéisinhos. Agora, vamos falar dos substantivos compostos. São aqueles que são formados por dois radicais. Existe uma regra geral. A regra diz: se os elementos admitirem plural em sua forma simples, farão plural igual. Da mesma forma será feito na forma composta. Quando não admitirem plural, permanecem no singular. Então, vou explicar com outras palavras. Se a palavra, quando estava separada, quando ainda era simples, fazia plural, sem nenhuma regra especial, se ela recebe o plural normalmente, esse plural vai ser colocado também quando a palavra for composta. Agora, se essa palavra
quando separada, não fazia plural com a regra geral, que é normalmente colocar o S, por exemplo, essa palavra vai se manter no singular. Então, vamos observar aqui. Quais seriam aquelas palavras que, quando separadas, fariam plural normalmente? Substantivos, adjetivos e numerais. E quais aquelas palavras que, se estivessem separadas, fossem substantivos simples, que não fariam o plural? São os verbos, são os advérbios e os prefixos. Lembrando que os verbos fazem plural, mas de uma outra forma. Eles fazem o plural modificando a desinência. Eles não fazem plural colocando S. Então, observem aqui. Primeiro exemplo, segunda-feira. A palavra segunda, quando existe sozinha, ela faria plural colocando S? Segundas? Sim. E o feira faria plural? Sim, feiras. Então, olha lá, segundas, feiras. Guarda, noturno. O guarda, os guardas. Ó, faria plural separado. Noturno, noturnos. Guardas, noturnos. Primeira dama. Primeiras faz plural separado. Dama também. Damas. Primeiras, damas. A regra é bem simples. E quando não varia? Guarda-roupa. Aqui eu tenho guarda do verbo guardar. A palavra roupa faz plural, colocando S. Então, eu faço o plural de roupa e não faço o plural de guarda. Então, qual seria o plural de guarda-roupa? Guarda-roupas. Apenas roupas iria para o plural. Beija, a mesma coisa, é um verbo, não faz plural colocando S. Então, o plural de beija-flor, beija-flores. Sempre viva. Sempre é um advérbio, não faz plural colocando S, então se mantém no singular. Viva já faz plural, vivas, então sempre vivas. O mesmo acontece com bem-amados, vice-reitores e ex-alunos. Reparem aqui, a palavra reitor vai para o plural, mas vice é um prefixo, não faz plural colocando S, então ele é mantido no singular. Agora vamos ver alguns casos particulares. Se o substantivo composto não possuir hífen, fará o plural como se fosse simples. Girassóis, passatempos, lobisomens. Se as palavras forem repetidas ou muito semelhantes, somente a segunda varia, ou seja, somente a segunda vai para o plural. Teco, tecos, tico, ticos, pingue-pongues. Se as palavras forem unidas por preposição, muita atenção a essa regra, tá bom? Forem unidas por preposição, apenas o primeiro elemento é que vai variar. Então, feijão de corda, feijões de corda. Cravo da Índia, cravos da Índia. Mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Reparem que não tem hífen, mula sem cabeça, mas eu tenho a presença da preposição sem. Outra regra. Se os substantivos forem formados com grão, grã e bel, que são prefixos, só varia o outro elemento. Grão-duque, grão-duques. Grã-duquesa, grã-duquesas. Bel-prazer, bel-prazeres. Continuando ainda com os casos particulares dos substantivos compostos. Se a segunda palavra determinar ou limitar o sentido da primeira, apenas a primeira varia. Então, reparem, banana-maçã é um tipo de banana. É de qualquer banana que eu estou falando? Não, estou falando da banana-maçã. Então, a palavra maçã está determinando o sentido da primeira, ou seja, está limitando o sentido dela. Então, apenas a primeira vai para o plural. Bananas, maçã. Caneta tinteiro. É de qualquer tipo de caneta? Não. Estou delimitando apenas da caneta tinteiro. Aqui é tinteiro. Então, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Canetas, tinteiro. Samba, enredo. A mesma coisa. Sambas, enredo. Porque enredo está delimitando o sentido da primeira, que é samba. Se a formação do substantivo composto for verbo, mais palavra no plural ou palavra invariável, ou seja, palavra que já não iria para o plural normalmente, não haverá variação no vocábulo.
apenas o artigo, ou seja, apenas o determinante é que vai variar. O saca rolhas. Rolhas já vem empregado no plural mesmo no singular. Saca é o verbo, então não pode variar. Os saca rolhas. O lava rápido. Lava é um verbo, não faz plural colocando S. Rápido é o quê? É um advérbio, porque é uma corruptela de rapidamente. Então, apesar de ser um adjetivo, está sendo usado como um advérbio. Então, também não vai para o plural, a palavra. Mas como que eu coloco o composto todo no plural? Colocando o artigo no plural, o determinante. Os lava rápido. O mesmo acontece com tira dúvidas. Tira é o verbo, que já não vai para o plural normalmente. Dúvidas, essa palavra já foi encaixada no substantivo composto no plural. Então, os tira dúvidas. Eu coloco o plural através do determinante, do os. Então, agora aquelas orientações finais que eu sempre deixo para vocês. Estudem sempre todo o conteúdo anterior, porque a gente vai juntando esses conteúdos e procurem sempre usar essas regras para quê? Para que vocês possam se familiarizar com elas. Porque acaba que a gente estuda a regra, mas não usa. E o objetivo de nós aprendermos gramática é melhorarmos a nossa expressão, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa semana de estudos.